Capítulo 3. Mais que vencedores. Aqueles que não permitem que Deus trabalhe neles, nunca podem trabalhar para Ele. Watchman Nee. O Evangelho de Jesus é um evangelho vitorioso. A Bíblia diz que Deus sempre nos conduz em triunfo. 2 Coríntios 2,14. Portanto, podemos dizer que o Evangelho é triunfo em termos finais. O apóstolo João declarou que todo que é nascido de Deus vence o mundo. O nascer de Deus faz que sejamos participantes da natureza divina. E como Deus é um Deus de vitória, temos toda a capacitação para vencer. Mas em todas estas coisas, somos mais do que vencedores por aquele que nos amou. Romanos 8,37. Isso é muito claro nas Escrituras. Fomos chamados para vencer. No entanto, o ensino concernente a isso tem gerado muita polêmica no corpo de Cristo nestes dias. Não porque seja difícil compreendermos pela palavra de Deus que a nossa caminhada é vitoriosa, mas porque o nosso conceito de vida vitoriosa está muito aquém do que a Bíblia ensina. Fantasiamos demais e achamos que seremos totalmente intocáveis, mas a palavra de Deus não ensina isso. O que ela ensina e promete é vitória, sempre e em todas as circunstâncias. Mas, se há algo que precisamos entender melhor, é o que é vitória, e como e quando ela ocorre na nossa vida. Assim poderemos nos livrar do triunfalismo aparatoso e exagerado. Vencer é prevalecer sobre o inimigo na batalha. Não se trata de sermos inatingíveis, mas de prevalecer sobre o inimigo. Muitas pessoas têm pregado nos nossos dias um evangelho que dá garantia sobre tudo. Se você não quer mais problemas, venha a Jesus e à igreja e tudo estará bem, dizem por aí. Desde o começo do meu ministério, eu pregava e acreditava sinceramente nesse tipo de vitória. Não com essa intensidade nem com essas palavras, mas muitas vezes eu dava a entender exatamente isso. Eu dizia às pessoas que se elas realmente crescem nas promessas do Senhor, estariam levantando o escudo da fé e não seriam de forma alguma atingidas pelo maligno em tempo algum. A minha pregação não era fruto somente da influência de outros ministérios que proclamavam esse tipo de vitória, mas principalmente porque eu vivia isso. Eu tive tremendas experiências de livramento de Deus. Em uma delas, numa tentativa de assalto, onde o ladrão colocou uma arma no meu rosto, houve uma interferência angelical. E a história terminou com eu evangelizando o assaltante, que acabou não levando nada. Por causa do que eu mesmo experimentara, acabava dando muita ênfase nisso. O Senhor, no entanto, abriu os meus olhos e me levou a escrever este livro, para que ele também abrisse os olhos do seu povo. Contudo, não estou escrevendo contra quem tem pregado dessa forma. Eu creio que a maioria dos pregadores que dão essa ênfase é sincera e ainda não descobriu no ensino convencional uma clareza bíblica que os leve a ver esse assunto com mais profundidade. Ainda assim, prefiro que alguém exagere na ênfase da nossa vitória em vez de pregar um evangelho conformista de derrota. Contudo, desejo muito mais que os cristãos em geral compreendam a vitória bíblica do ponto de vista de Deus, em vez de proclamarem uma vitória utópica. Toda vez que eu citava Romanos 8,37, falava como somos mais que vencedores. No entanto, para mim, a ideia de mais que vencedor era que não apenas éramos vencedores, mas que estávamos num patamar bem mais alto. Em outras palavras, se o fato de eu ser vencedor já era bom, ser mais que vencedor era ainda melhor, mais intenso. Para mim, mais que vencedor significava vitória de sobra. Contudo, depois que Deus começou a desvendar os meus olhos para que eu compreendesse o seu tratamento na minha vida, uma das primeiras coisas que ele me falou foi com relação a corrigir o meu conceito desse versículo. Um dia, o Espírito Santo falou comigo enquanto eu lia essa passagem. Ele me questionou com relação à expressão mais que vencedor.
Eu sabia muito bem por que ele me perguntava isso. Não era porque ele precisava saber o que eu pensava, uma vez que ele tudo sabe, mas para me fazer meditar no assunto. Respondi que achava que se tratava de um nível mais elevado de vitória, daquele andar triunfalista que eu antes pregava. Imediatamente o Senhor falou comigo que na vida espiritual não há dois patamares de vitória, o do vencedor e o do mais que vencedor. Vencedor é o que há de mais elevado. Ou vencemos, ou somos derrotados. Em seguida, o Espírito me disse que, mais que vencedor, significa que além de vencermos a batalha, no fim dela, seremos algo mais. Não só terminaremos como vencedores, mas também seremos algo mais. Com base nessa afirmação, o Espírito Santo conduziu-me a um passeio pelas Escrituras, começando pelo contexto imediato desse versículo e estendendo-se a muitos exemplos e declarações bíblicas que comprovam isso. No fim de cada batalha contra as circunstâncias adversas, não seremos apenas vencedores, mas também teremos sido tratados por Deus na nossa alma. O tratamento de Deus. Chamo de tratamento o amadurecimento que o Senhor produz na nossa vida em meio às provas e tribulações. O nosso caráter é aperfeiçoado e enriquecido em meio à adversidade. Isso não significa, porém, que o crescimento vem somente dessa forma. Há muitas formas de crescer espiritualmente. O envolvimento com a palavra, que é o nosso alimento espiritual, o ensino e a ministração dos mais maduros, a nossa vida de oração pessoal e as respostas e experiências que dela decorrem. Há tantas coisas que podem ser mencionadas. Mas ao falar de tratamento, refiro-me à forma de Deus tratar com as áreas difíceis da nossa vida, especialmente aquelas em que não queremos ou não permitimos que o Senhor haja em nós e nos transforme profundamente. O contexto da afirmação de que somos mais que vencedores nos mostra isso. O versículo começa dizendo: mas em todas estas coisas. A palavra mas revela que, independentemente do que foi mencionado antes, a vitória nos pertence e chegará a nós. E a expressão em todas estas coisas mostra que a vitória não somente virá, mas também em meio a que condições ela virá. O que são todas estas coisas a que Paulo se refere? O próprio texto bíblico responde: basta que o examinemos em seu contexto. Quem nos separará do amor de Cristo? Será tribulação? Ou angústia? Ou perseguição? Ou fome? Ou nudez? Ou perigo? Ou espada? Como está escrito: por amor de ti, somos entregues à morte o dia todo. Fomos considerados como ovelhas para o matadouro. Mas em todas estas coisas, somos mais que vencedores por aquele que nos amou. Romanos 8, 35 a 37. Veja exatamente o que o apóstolo Paulo mencionou com a intenção de descrever todas estas coisas: tribulação, angústia, perseguição, fome, nudez, perigo, espada. Aqui temos a resposta do que são todas estas coisas. E isso não se parece com um evangelho em que o cristão é intocável. Contudo, não é tampouco a forma pela qual devemos viver, mas algo que ocasional e temporariamente podemos estar sujeitos. Observe que não estou dizendo que temos que passar por essas coisas, mas que podemos passar por elas. Pode ser que aconteçam, pode ser que não. Mesmo assim, se acontecerem, serão ocasionais e temporárias. O quadro de tribulação certamente será mudado, pois nessas coisas somos mais que vencedores. Deus não nos chamou para vivermos nelas, mas Ele também nunca disse que não havia a menor possibilidade de surgirem ao nosso redor, ou até mesmo de permanecerem um pouquinho. Portanto, ser mais que vencedor não é uma isenção dessas coisas, mas é a vitória em meio a elas e apesar delas. A tribulação poderá vir e durar um tempo, mas no fim dela você será vencedor, pois está em Cristo.
No entanto, você não apenas vencerá, mas também chegará ao fim da luta e da adversidade mais maduro, mais forte, e experimentará um tratamento todo especial de Deus em seu caráter cristão. As tribulações vêm e vão, mas se permanecermos firmes no Senhor, sempre as venceremos. Além disso, quando elas se vão, nos deixam melhores que antes. É o que diz a Bíblia. Meus irmãos, tende por motivo de toda alegria ao passardes por várias provações, sabendo que a provação da vossa fé, uma vez confirmada, produz perseverança. Ora, a perseverança deve ter ação completa, para que sejais perfeitos e íntegros, em nada deficientes. Tiago 1, 2-4. Algumas deficiências são tratadas em nós pelo poder das provas, as quais são permitidas pelo Senhor para que possamos chegar a ser perfeitos e íntegros ou completos. Não creio que o Senhor quer fazer que soframos, mas a nossa teimosia e a nossa rebeldia nos impedem de aprender. Penso que quanto mais maleáveis e tratáveis formos, e quanto mais correspondermos com rendição ao Senhor, menos tratamentos teremos. Não creio, porém, que haja um indivíduo tão perfeito e puro, com um domínio tal do seu coração enganoso que não precise passar por nenhuma espécie de tratamento. Até mesmo Jesus, sem nunca ter pecado, passou por isso. Veja o que diz Hebreus 5, de 7-9. Ele, Jesus, nos dias da sua carne, tendo oferecido com forte clamor e lágrimas, orações e súplicas a quem o podia livrar da morte, e tendo sido ouvido por causa da sua piedade, embora sendo filho, aprendeu a obediência pelas coisas que sofreu. E tendo sido aperfeiçoado, tornou-se o autor da salvação eterna para todos os que lhe obedecem. Hebreus 5, 7-9. Jesus, como homem, aprendeu a obediência pelas coisas que sofreu. A Bíblia diz que ele foi aperfeiçoado em meio ao sofrimento. Esse é o propósito das provas. E se até ele mesmo passou por esse processo, o que nos leva a pensar que estamos isentos e que essas coisas não acontecerão conosco? O Pai Celestial tem uma indescritível habilidade de aproveitar as circunstâncias, mesmo as mais negativas, e usá-las positivamente na nossa vida. Isso não quer dizer que sempre viveremos nelas. Temos uma promessa de vitória. As tribulações chegarão ao fim e nós teremos o livramento do Senhor. Mas quando elas tiverem terminado, deixarão um tratamento divino no nosso caráter, o qual ocorreu durante essas circunstâncias aparentemente negativas. No meu caso, por exemplo, no acidente de carro que sofri, tive perdas materiais. Tudo o que perdi me foi restituído de forma multiplicada depois. Mas até que isso acontecesse, eu não conseguia entender por que Deus havia permitido que Satanás roubasse os meus bens. O momento da restituição foi a vitória que eu esperava. Mas quando ela veio, descobri que eu não apenas havia vencido, mas que também havia me tornado mais que vencedor naquela situação, pois aprendera muito acerca de valores. A nossa mente está muito presa a valores materiais somente. Pensamos em números e com um cifrão na frente. Eu avaliava as minhas perdas usando a calculadora. Quanto eu havia perdido no carro, em roupas, em livros e coisas assim. Mas quando Deus começou a mostrar-me os lucros, vi que tais dividendos não podiam ser somados numa calculadora. O fato de o Senhor ter impedido que eu caísse e comprometesse a minha vida espiritual e ministerial, como também de ter me conduzido ao lugar e à obra que Ele tinha para a minha vida, não pode ser medido em números. Hoje eu pagaria muitas vezes mais do que aparentemente perdi naquele acidente, para poder ter as coisas que com Ele me advieram. Para o nosso Deus, não há nada que não possa redundar em bênção na vida dos que o amam e estão em seu propósito eterno. Romanos 8, 28 diz: Sabemos que todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus, daqueles que são chamados segundo o seu propósito. Não há nada, absolutamente nada, que nos possa acontecer que fuja do controle de Deus.
Ele conhece todas as coisas antecipadamente. Ele também conhece o futuro e onde cada experiência do passado será útil. A sua soberania é impossível de ser descrita ou explicada. Há certas tribulações que podem transformar a nossa vida, forjando em nós um melhor caráter para os propósitos de Deus. Muitas pessoas só conhecem os verdadeiros valores em meio às perdas materiais. Jó foi alguém que conheceu a bênção da prosperidade, mas em meio às perdas, ele conheceu valores do seu relacionamento com Deus que eram ainda mais profundos que os que ele possuía antes, a ponto de poder dizer: antes, eu te conhecia só de ouvir falar, mas agora os meus olhos te veem. Jó 42:5. Em determinadas ocasiões de dificuldades, teremos de aprender a depender de Deus somente. Estamos sendo tratados. Estamos sendo levados para o matadouro. Estamos morrendo para o nosso eu, triturando a nossa carne. José passou por anos de provas terríveis. Ele foi vendido como escravo pelos seus irmãos. Distanciou-se de sua família e foi sujeito a uma grande vergonha e humilhação. Contudo, ele não se entregou. Ele lutou até tornar-se o mais alto funcionário na casa em que entrou como escravo. Quando parecia que as coisas estavam se acalmando, ele foi preso injustamente por sua lealdade ao seu senhor. Na prisão, lutou contra as circunstâncias e chegou a ser chefe dos presos em seus trabalhos. Somente depois de muitos anos é que veio a vitória. Ele foi promovido a governador e livrou o seu povo de ser destruído pela fome. Não creio, porém, que foi só isso e nada mais. Havia um novo homem dentro de José, amadurecido pelas provas, digno de governar, que reconhecia que todas as coisas estavam sob o controle de Deus, a ponto de dizer o seguinte aos seus irmãos: vós, na verdade, intentastes o mal contra mim, porém Deus o tornou em bem, para fazer como vedes agora, que se conserve muita gente em vida. Gênesis 50:20. Quem dera cada um de nós pudesse ver essa soberania de Deus sobre as nossas circunstâncias como José viu. Isso, no entanto, não acontece sem as provações. São nelas que aprendemos a ver Deus numa dimensão mais profunda. Infelizmente, nos nossos dias, o evangelho diluído que se prega está formando uma geração de medrosos e covardes que correm diante das adversidades. Contudo, uma reviravolta está por acontecer. O Senhor levantará um exército, cuja fé estará firmada nele, não nas circunstâncias. E o diabo não poderá barrá-los com nada. Esse dia se aproxima. E esse audiolivro que você está ouvindo agora é uma convocação divina para que você se una a esse exército. O Senhor quer uma geração de cristãos valorosos, que realmente podem tudo naquele que os fortalece. Podendo tudo em quem nos fortalece. A grande maioria dos cristãos de hoje não entende a clássica afirmação de Paulo que tanto repetimos: tudo posso naquele que me fortalece. Filipenses 4:13. Memorizam esse versículo, colocam-no em muitos lugares na forma de adesivo. Na porta de casa, no vidro do carro, em capas de cadernos, pintam-no em camisetas, fazem tudo com ele, mas não o entendem. Poder tudo em Deus não reflete somente a força para vencermos, mas também para suportarmos as circunstâncias até que venha a vitória. Quando examinamos o contexto dessa afirmação, vemos que é exatamente sobre isso que Paulo falava. Veja o que a Bíblia diz em Filipenses 4:10-13. Alegrei-me sobremaneira no Senhor, porque agora, uma vez mais, renovastes a meu favor o vosso cuidado, o qual também já tinhais antes, mas vos faltava oportunidade. Digo isto não por causa da pobreza, porque aprendi a viver contente em toda e qualquer situação. Tanto sei estar humilhado, como também ser honrado. De tudo e em todas as circunstâncias já tenho experiência, tanto de fartura como de fome, assim de abundância como de escassez.
tudo posso naquele que me fortalece. Todavia fizestes bem associando-vos na minha tribulação. Filipenses 4, 10-13. Tanto no versículo 10 como no 14, Paulo mencionou que ele estava numa tribulação, ou seja, em necessidades materiais. Os irmãos intervieram com uma ajuda, uma oferta amorosa para o seu sustento, e ele lhes disse que esta veio ao encontro da sua necessidade do momento, ou como ele mesmo denomina, da sua pobreza. O apóstolo, no entanto, não estava reclamando da sua privação, mas dizendo que aprender a viver contente em toda e qualquer situação. Observe isto. Ele aprendeu contentamento, o que significa que no início da sua carreira cristã ele não tinha essa virtude. E onde foi que ele aprendeu a exercer essa virtude? Em meio à abundância ou à falta? É claro que foi na falta, pois é em circunstâncias como essa que Deus administra que tratamentos aplicará conosco. Quando chegou a provisão enviada pelos irmãos filipenses, Paulo teve a vitória sobre sua privação e necessidade. Contudo, ele não apenas venceu, mas também foi mais que vencedor. Ele venceu e aprendeu o contentamento. Aprendeu que a sua alegria em Deus independe do que acontece no lado de fora, e deve estar presente em toda e qualquer situação. Aprendeu que não são as circunstâncias que devem reger os nossos sentimentos, mas sim a nossa confiança no Deus da vitória. Ele foi tratado pelo Senhor a ponto de se desapegar completamente das coisas materiais e viver contente pelo fato de que Deus é maior do que os nossos problemas e intervém neles. Paulo disse ainda que ele tinha experiência em tudo, tanto na abundância como na falta e escassez, e que independentemente do tipo de situação pela qual tivesse de passar, ele podia todas as coisas naquele que o fortalecia, Deus. Vemos claramente que poder todas as coisas não significa uma isenção de tribulações. Tampouco vencê-las tão logo cheguem, mas suportá-las pacientemente e confiantemente, sabendo que a vitória do Senhor é certa e que ela chegará a tempo. O Senhor está à procura de homens e mulheres que permitam que Ele haja neles nessa questão, e que se transformarão em soldados valorosos, com muito poder de fogo para darem muita dor de cabeça ao diabo. Já é tempo de deixar de lado nosso egoísmo, como se o Evangelho fosse apenas um meio pelo qual temos os nossos sonhos realizados. Não servimos a Deus por causa do que Ele faz, mas por causa do que Ele é. Não estou negando que Deus faz, pois Ele realmente faz e faz muito pelos seus. O que eu estou afirmando é que o que Ele faz para nós não é mais importante que aquilo que Ele é. Quando Moisés queria um nome para anunciar a Israel quem era aquele que se revelara a ele na sarça, Deus chamou a si mesmo de Eu Sou. Quando alguém chega a ponto de servir ao Senhor com base no que Ele é, independentemente do que Ele faz, esse indivíduo está num lugar em que Satanás não consegue prendê-lo em seu ministério. O apóstolo Paulo estava dizendo que, tendo a provisão material em abundância ou não, ele vivia contente de qualquer forma, pois muito acima dos milagres de provisão que sempre aconteciam em sua vida, havia aprendido a relacionar-se com Deus e a fortalecer-se nele. Isso é ser mais que vencedor. Além de vencermos as circunstâncias que surgem, também crescemos com elas, olhando para o alto. Fomos chamados para viver acima das circunstâncias e termos os nossos olhos no Senhor. As Escrituras Sagradas nos dizem que Satanás veio para roubar, matar e destruir. João 10:10. Essa era uma das menções bíblicas que eu mais gostava de pregar, dando ênfase ao fato de que Cristo, por sua vez, veio para nos dar vida e vida com abundância. Eu sempre dizia que o diabo vive tentando roubar a saúde, o dinheiro e a família de cada ser humano, pois ele não quer que ninguém seja feliz com as bênçãos de Deus. Mas o fato é que o maligno não está tão preocupado com essas coisas. Elas não são o seu verdadeiro alvo. O que ele verdadeiramente quer
é roubar a nossa fé e o nosso relacionamento com Deus. Este é o seu fim, o seu grande objetivo. No entanto, roubar a nossa saúde, o nosso dinheiro e a nossa família é um meio que ele usa para conseguir chegar ao seu real objetivo. Portanto, precisamos aprender a viver olhando para o alto, com os olhos fixos no Senhor e em suas promessas em todo o tempo, independentemente das circunstâncias à nossa volta. O processo de sermos mais que vencedores tem a ver com isso. No fim da prova, Deus não somente nos dá a vitória, mas também nos ensina a pegarmos-nos mais a Ele, vivendo em quaisquer circunstâncias. A atual geração de cristãos vive olhando somente para as coisas terrenas. Portanto, não tem os olhos em Deus. A nossa pregação em geral só enfatiza o que é terreno e quase não faz que as pessoas olhem para o celestial. Entretanto, segundo a exortação bíblica, devemos levantar os nossos olhos. Veja o que a Bíblia diz em Colossenses 3, 1-3. Portanto, se fostes ressuscitados juntamente com Cristo, buscai as coisas lá do alto, onde Cristo vive, assentado à direita de Deus. Pensai nas coisas lá do alto, não nas que são aqui da terra, porque morrestes, e a vossa vida está oculta juntamente com Cristo em Deus. Colossenses 3, 1-3. Note o mandamento da palavra, que vem como um imperativo. Buscai e pensai nas coisas do alto, não nas que são da terra. Em toda a Bíblia encontramos advertências quanto a ter os olhos no alto, em vez de na terra. No tabernáculo de Moisés, que Deus mandou que o líder construísse segundo o exato modelo das visões que ele tivera no monte, é impressionante a ênfase figurada que o Senhor deu a esse assunto. Quando mandou Moisés fazer as 4 coberturas que se sobrepunham como o teto da tenda da congregação, o Pai Celestial mandou que todas elas fossem bordadas e embelezadas. Elas eram um verdadeiro espetáculo artesanal, que ninguém hoje poderia reproduzir, pois a sua arte não era meramente humana. Deus havia enchido os artesãos com o seu espírito, para que pudessem executar o modelo divino ordenado. Portanto, quando alguém entrava na tenda da congregação para ver algo belo, essa pessoa teria que olhar para cima, para o alto. Mas se ela mantivesse os olhos no chão, não veria beleza alguma, pois Deus nunca mandou que eles fizessem nenhum tipo de piso. Onde quer que acampassem, eles se utilizavam da própria terra do local. Enquanto o teto era indescritivelmente belo, o piso era feio, de terra. Assim também acontece na vida cristã. A beleza do andar com Deus surge quando aprendemos a olhar para o alto, para o próprio Deus e para as coisas celestiais. Não há beleza alguma numa vida de preocupação com as coisas terrenas somente. Não há nada espiritualmente belo num evangelho que só enfatiza o dinheiro e os caprichos deste mundo, como se isso fosse a prosperidade bíblica. Não se engane. Os nossos olhos devem fixar-se bem acima do que é terreno. Sejam os atrativos deste mundo, sejam as circunstâncias negativas que nos cercam. Devemos olhar para o alto em todo o tempo. Os cristãos que só se preocupam com o dinheiro e com os seus negócios não servirão ao propósito divino da colheita de almas. Pois para termos a sensibilidade espiritual de vermos a necessidade dos perdidos, precisamos tirar os olhos das coisas terrenas e levantá-los para os céus. O próprio Jesus disse: Erguei os olhos e vede os campos, pois já branquejam para a ceifa. João 4:35. Por que o Mestre disse isso a seus discípulos? Porque enquanto eles somente pensaram em buscar comida e saciar a sua fome naquela aldeia de samaritanos, Jesus esforçou-se em ganhar aquela mulher que estava junto ao poço de Jacó. E ela, por sua vez, trouxe praticamente toda a aldeia para ouvi-lo. Então ele lhes disse que, se nossos olhos estiverem no chão cuidando apenas das coisas terrenas, não enxergaremos os campos brancos para a ceifa. Ou seja, não teremos a sensibilidade de ver a necessidade espiritual das pessoas.
Temos que olhar para o alto se quisermos ser úteis ao Senhor. Pois os que só olham para o chão desanimam-se nas horas difíceis e deixam de servi-lo. Por outro lado, com relação aos que têm os olhos no Senhor, não há nada que possa detê-los. Prender os olhos ao chão é o grande plano satânico contra a nossa vida. Ao atacar a nossa saúde, família e bens, o que o maligno quer de fato é desviar os nossos olhos do Senhor, fazendo que se fixem somente no chão, no terreno, ainda que, como dizia meu pai, desviar os olhos da terra não significa tirar os pés do chão. A perda do pragmatismo e da disciplina. Há um texto bíblico que revela essa astúcia do inimigo em seus ataques. Ouça o que a palavra de Deus diz em Lucas 13, 11 a 13. E veio ali uma mulher, possessa de um espírito de enfermidade, havia já 18 anos. Andava ela encurvada, sem de modo algum poder endireitar-se. Vendo-a, Jesus chamou-a e disse-lhe: Mulher, estás livre da tua enfermidade. E impondo-lhe as mãos, ela imediatamente se endireitou e dava glória a Deus. Lucas 13, 11 a 13. Essa mulher andava encurvada havia quase 2 décadas, e não havia meios de se endireitar, pois a sua doença era espiritual, não física. Tratava-se de um espírito maligno de enfermidade, um agente de Satanás que prendia o seu corpo. Há uma figura aqui. Essa mulher vivia olhando somente para o chão. As suas costas encurvadas a impediam de andar olhando para cima. Podemos ver em operação na vida dessa mulher o verdadeiro plano maligno contra cada cristão. Cristo disse que ela estava numa prisão de Satanás. Por que motivo não se devia livrar deste cativeiro em dia de sábado esta filha de Abraão, a quem Satanás trazia presa há 18 anos? Lucas 13, 16. O fato de que ela estava numa prisão de Satanás não quer dizer que o próprio príncipe das trevas a prendia pessoalmente, pois já vimos que se tratava de um enviado dele, um espírito de enfermidade que realizava o trabalho. Jesus, no entanto, mostrou que tal espírito maligno só estava cumprindo as ordens do seu chefe, o que nos permite ver que o plano era de Satanás, mas a execução era do seu subalterno. Por que é importante notar isso? Para entendermos que o inimigo não nos ataca só por atacar. Ele tem planos e estratégias para tentar nos derrubar. Por isso, devemos nos prevenir contra ele. Que tipo de prisão era essa que Jesus mencionou? Não era a doença nem o espírito de enfermidade em si, mas a situação para a qual ele havia levado essa mulher. Ela não podia olhar para o alto. É isso que o diabo quer, que desviemos os nossos olhos de Deus. Essa mulher era uma crente da época, pois foi chamada de filha de Abraão, referência dada por Jesus não só por ela ser naturalmente descendente do patriarca, mas também por esperar na promessa divina feita a ele. Além disso, vemos que ela estava na sinagoga, que poderíamos chamar de igreja da época. Não se tratava de uma pecadora qualquer, que não queria nada com Deus, mas de alguém que o temia, que cria nele e que queria andar em sua presença. Semelhantemente, Satanás tenta nos prender com os nossos olhos voltados para o chão, para que não olhemos para cima. E por que ele nos ataca dessa forma? Porque não pode nos arrancar das mãos de Deus, como Jesus mesmo falou, em João 10, 27 a 30. As minhas ovelhas ouvem a minha voz. Eu as conheço, e elas me seguem. Eu lhes dou a vida eterna. Jamais perecerão, e ninguém as arrebatará da minha mão. Aquilo que meu Pai me deu é maior do que tudo, e da mão do Pai ninguém pode arrebatar. Eu e o Pai somos um. João 10, 27 a 30.
O diabo jamais poderá nos tirar das mãos de Jesus. Nunca. Temos um claro pronunciamento de Jesus Cristo nesse sentido. Mas ele ataca com sutileza. Ele quer nos indispor com o Senhor, fazendo que nos voltemos contra ele, porque assim seremos nós mesmos que desceremos dos braços do Senhor e ficaremos expostos. No livro de Apocalipse, o Senhor fez menção da doutrina de Balaão, que ensinou Balaque a lançar tropeços diante dos filhos de Israel para que pecassem. Apocalipse 2, 14. Lemos em Números que Balaque contratou Balaão para amaldiçoar Israel, pois ele tinha medo de ser destruído pelos israelitas na batalha. Deus advertiu Balaão de não ir atrás de Balaque, mas ele amou o prêmio da injustiça e desobedeceu. Contudo, não conseguiu amaldiçoar o povo do Senhor, pois em cada uma das 4 vezes que tentou fazê-lo, Deus transformou as suas palavras em bênção sobre os israelitas. Vendo que nada podia contra o povo, Balaão aconselhou Balaque, rei dos Moabitas, a enviar as mulheres do seu povo ao arraial dos filhos de Israel, para que se prostituíssem com elas e então os levassem a adorar os seus deuses. Qual foi o pensamento de Balaão? Ele viu que era impossível tocar no povo, pois eles estavam sob a proteção divina. E com Deus, ninguém pode. Assim sendo, a única saída seria pôr o povo contra Deus. Por meio do pecado da prostituição e da idolatria, o povo se afastou do Senhor, que os deixou vulneráveis, e a ira do Senhor acendeu-se contra eles. O que Balaão não conseguiu fazer contra o povo, ele fez que o próprio povo fizesse contra si mesmo. É assim que o diabo age. Uma vez que ele não pode tirar-nos das mãos do Senhor, nem fazer nada contra a nossa vida por permanecermos em Cristo, tenta colocar-nos contra o Senhor, para que saiamos do colo dele e fiquemos vulneráveis. Essa é a razão pela qual o maligno tenta tanto prender os nossos olhos nas coisas materiais, para que quando ele conseguir tocar nelas, isso venha a doer em nós, a ponto de nos indispormos com Cristo. Mas na vida dos que amam o Senhor e têm os seus olhos nele, o inimigo não consegue isso. Isso permite que vejamos por que Satanás investe tanto contra o que possuímos. Não é somente isso que ele realmente quer, mas é o meio para que ele tente chegar aonde realmente quer chegar. Minar a nossa fé e o nosso relacionamento com o Senhor. Mas, diante disso, podemos também enxergar por que Deus permite que o inimigo invista contra essas áreas da nossa vida. Cada ataque maligno pode ser visto como um tempo de treinamento e adestramento para os soldados do exército divino. No paralelo natural, nunca vemos em um quartel os soldados em preparação para a guerra passando um ano inteiro deitados em redes, com sombra e água fresca. Não, pois isso não prepara ninguém. Semelhantemente, o Senhor não treina o seu exército no bem bom da vida, mas em meio às provas e tribulações. Além disso, muitas vezes, Deus permite o ataque do maligno contra os seus bens materiais para que, no fim, você não apenas vença, mas também seja mais que vencedor. Alguém tratado pelo Senhor. Enquanto Satanás nos tira algo, tentando fazer que o nosso coração egoísta se volte contra Deus, o Senhor, por sua vez, permite que isso seja temporariamente tirado, até que o nosso coração aprenda a não se apegar a isso mais do que a Deus. Às vezes, será do interesse não só do diabo, mas também de Deus que algo nos seja temporariamente tirado. Percebi isso no meu acidente. Não era somente Satanás que queria tirar-me o carro e o ministério, mas naquele momento singular da minha vida, Deus também queria muito fazê-lo. Não só para conduzir-me ao seu plano para a minha vida, mas também para fazer que eu entrasse no que aquele anjo celestial chamou de o tratamento de Deus comigo. Contudo, o golpe do diabo doeu em mim, porque as minhas coisas valiam mais para mim do que eu imaginava.
Os meus olhos estavam no chão e não no alto. Deus, no entanto, ensinou-me uma lição. E como Paulo, posso dizer que eu a aprendi. Quando um homem ou uma mulher de Deus coloca os seus olhos no Senhor e persevera nisso, a vitória é certa. Tenho aprendido que os ataques mais atrozes do inimigo, como aqueles em que pessoas chegam a ponto de morrer por Cristo, não visam tocar as circunstâncias, nem mesmo a vida dessas pessoas. Satanás não quer que elas morram, mas que, por medo da morte, neguem Jesus. Cada vez que um mártir derramou seu sangue pelo Evangelho, Satanás não ganhou. Ele só perdeu. O heroísmo dos mártires somente fortaleceu o Evangelho. Nunca o enfraqueceu. O nosso conceito de vitória ainda é muito carnal, terreno. Mas os mártires foram além disso e venceram ao diabo, pois sabiam como manter os seus olhos no Senhor. Apocalipse 12:11. Ouça agora um exemplo disso contido na palavra em Atos 7, 55 a 60. A Bíblia diz: Mas Estevão, cheio do Espírito Santo, fitou os olhos no céu e viu a glória de Deus e Jesus que estava à sua direita e disse: Eis que vejo os céus abertos e o Filho do Homem em pé à destra de Deus. Eles, porém, clamando em alta voz, taparam os ouvidos e unânimes arremeteram contra ele. E lançando-o fora da cidade, o apedrejaram. As testemunhas deixaram suas vestes aos pés de um jovem chamado Saulo, e apedrejavam Estevão, que invocava e dizia: Senhor Jesus, recebe meu espírito. Então, ajoelhando-se, clamou em alta voz: Senhor, não lhes imputes este pecado. Com estas palavras, adormeceu. Atos 7, 55 a 60. O relato bíblico diz que Estevão, cheio do Espírito, fitou os olhos no céu. Algo que o Espírito Santo vai realizar em nós à medida que nos rendemos a Ele é desviar os nossos olhos do chão para o céu, das coisas terrenas para as celestiais. Estevão foi o primeiro mártir e nos deixou um perfeito modelo de vitória sobre o inimigo. Os seus olhos estavam em Deus, não no que é terreno. Nesse texto, descobri um princípio espiritual muito forte. Quando os nossos olhos estão no Senhor, somos anestesiados para os ataques malignos contra a nossa vida. Estevão foi milagrosa e sobrenaturalmente anestesiado por Deus contra as pedradas que o mataram. O texto diz que enquanto apedrejavam, ele invocava o Senhor e orava. Diz além disso, que ele se pôs de joelhos e, à semelhança de Cristo na cruz, pediu que o pecado de seus assassinos fosse perdoado. Ninguém que está sendo apedrejado faz isso. A nossa reação imediata é cobrirmos o rosto e protegermos-nos como pudermos. Mas os olhos de Estevão não estavam em si mesmo. Estavam nos céus. Em razão disso, podemos dizer que ele foi fortalecido ou até mesmo anestesiado por Deus. Seria impossível, em condições normais, que ele se ajoelhasse e ficasse olhando para o alto, sem se defender. Mas algo lhe sucedeu. Quando pusermos os nossos olhos no Senhor, independentemente da situação que estejamos enfrentando, algo também acontecerá conosco. Seremos confortados e anestesiados pelo Senhor. E Satanás não será vitorioso. Pelo contrário, nós é que seremos mais que vencedores. No caso de Estevão, o que veio além da vitória não foi o tratamento, pois ele passou a glória celestial. Mas, além de vencedor, ele recebeu um galardão mais glorioso. É isso que acontece com os mártires. Hebreus 11:35 diz que alguns não aceitaram seu livramento porque visavam a uma recompensa maior. Quando passamos por provas e tribulações, Deus não somente prepara a vitória para nós, que inevitavelmente virá, mas Ele também usa o tempo em que nelas estamos para aplicar seus tratamentos na nossa alma.
O Senhor lida com todo o apego excessivo que temos às coisas terrenas e nos ensina a ter os olhos nele. Isso é ser mais que vencedores. É ser tratados por Deus e chegar ao fim das adversidades numa situação melhor do que quando entramos nelas. Esperando no Senhor. Se a vitória só vem no fim da prova, então o que acontece até lá? Podemos dizer que o tratamento acontece dentro da prova, no tempo em que estamos esperando o livramento de Deus. O que faz alguém mais que vencedor não é uma vitória imediata no primeiro round da luta. É justamente a espera que esse tratamento produz em nós. Vivemos na época dos instantâneos. Comida congelada pronta, que em poucos minutos preparamos num forno de micro-ondas. Rápida locomoção e transporte, como o avião, e-mail, WhatsApp e outras coisas mais. A nossa geração não sabe ser paciente. Por causa disso, não sabemos esperar. Vivemos ansiosos, afobados, fazendo tudo para ganhar tempo. Contudo, quando as provas e tribulações chegam, achamos que todas as nossas orações têm que ser respondidas instantaneamente e que tudo deve ser resolvido com urgência. Entretanto, como na maioria das vezes as coisas não acontecem assim, acabamos nos desesperando. Precisamos aprender a esperar, pois a espera produzirá preciosos frutos em nós, se a aceitarmos. Entre todas as promessas de Deus e o seu cumprimento, há um intervalo. Esse intervalo é um período de espera até que tudo se cumpra. O mesmo se dá na adversidade. Entre o seu começo e o seu fim, com a nossa vitória, há um intervalo em que devemos esperar. A espera produz mais resultados dentro de nós do que o que vemos fora de nós nesse tempo. Muitas pessoas acham que a espera é uma desculpa dos que não creem na intervenção imediata de Deus. Mas, na verdade, ela é uma marca na vida dos que creem. A fé e a paciência caminham de mãos dadas, e não há como separá-las. Vemos isso no ensino do Novo Testamento, em Hebreus 6, 11 e 12, que diz: Mas desejamos que cada um de vós mostre o mesmo cuidado até ao fim, para a completa certeza da esperança. Para que vos não façais negligentes, mas sejais imitadores dos que pela fé e paciência herdam as promessas. Hebreus 6, 11 e 12. Ao falar sobre a perseverança e sobre não nos desesperançarmos em meio às lutas, o escritor dessa epístola, sob a inspiração divina, diz que é preciso que mostremos cuidado, zelo, ou como diz outra versão bíblica, que sejamos diligentes e que imitemos os que pela fé e paciência herdam as promessas. Ou seja, não herdamos as promessas divinas apenas pela fé, mas pela fé e paciência conjuntamente. Isso não dá sustento à visão de uma fé automática, mas nos leva a ver que a promessa faz parte do processo de intervenção divina na nossa vida. Abraão foi chamado de o pai da fé e nos deixou um exemplo a ser seguido. Vemos isso na epístola de Paulo aos Romanos, no capítulo 4, quando após chamá-lo de o pai da fé, o autor diz que devemos seguir as pisadas da fé de Abraão. Em Hebreus, ele é novamente apresentado como exemplo. E assim, depois de esperar com paciência, obteve Abraão a promessa. Hebreus 6:15. Quando Deus fez a promessa a Abraão de dar-lhe um filho, ele tinha 75 anos de idade. Gênesis 12:4. Mas quando a promessa se cumpriu, ele já estava com 100 anos de idade. Gênesis 21:5. O que perfaz um período de espera de 25 anos. Davi também esperou muitos anos desde o dia em que Samuel o ungiu até o dia em que ele se assentou sobre o trono de toda a nação de Israel. A espera não é um sinal de derrota ou de falta de fé, mas
Faz parte da operação da própria fé. É o período em que Deus trabalha mais dentro do que fora de nós. A espera nos amadurece, para que possamos receber o que o Senhor tem para nós. O fato de não passarmos pelo período de espera significa que não estamos prontos para a herança. O filho pródigo que o diga. Ele não quis esperar a hora certa de receber a herança. E ao antecipar-se ao momento devido, demonstrou que ainda não estava preparado para o que tinha direito de receber. E justamente por não estar preparado, acabou perdendo tudo. O dinheiro, o tempo fora de casa, a sua moral e a sua dignidade. Verdadeiramente temos uma herança em Deus. Temos direito a todas as coisas que o Pai nos prometeu. Contudo, não encontramos em lugar algum da Bíblia qualquer alusão à posse instantânea delas. Quando esperamos algo da parte do Senhor em oração e fé, estamos amadurecendo para que possamos estar à altura do que viermos a receber. Não aprecio muito as semanas de campanhas promovidas por muitas igrejas que pregam a intervenção de Deus no fim delas. Há momentos em que Deus toca a pessoa na primeira oração que ela recebe. Mas se isso não acontecer, então precisamos ensinar essa pessoa a esperar no Senhor até que ela receba o que necessita. Não interessa se demorará 1 mês ou 5 anos. Temos que ensinar o processo de espera e perseverança. Para a maioria dessas igrejas, o máximo que devemos esperar são as semanas da campanha. Depois, se nada aconteceu, acaba ficando por isso mesmo. A grande verdade é que tais campanhas exploram a credibilidade das pessoas e as amarram nas reuniões por mais tempo, forçando-as a permanecer na igreja. Não podemos deixar de desafiar as pessoas a crerem que o milagre e a intervenção do Senhor podem acontecer de imediato. Contudo, não podemos dar nenhuma garantia de que isso sempre será assim. Haverá momentos de espera, e neles, Deus não agirá apenas nas circunstâncias externas, mas principalmente nos valores internos. Tenho aprendido muito com Moisés com relação a esse assunto. Ele viveu 120 anos, divididos em 3 períodos de 40 anos. No primeiro período, o líder hebreu levou 40 anos para achar que podia fazer a obra de Deus. O seu engano foi apoiar-se em toda a cultura, conhecimento e educação que recebera no palácio do faraó. Ao fim desse tempo, ele tentou fazer a obra de Deus com sua própria força e capacidade, mas fracassou, o que o levou a fugir do Egito. No segundo período, ele ficou no deserto mais 40 anos, ao fim dos quais chegou à conclusão de que não poderia fazer a obra do Senhor. Até mesmo quando o anjo do Senhor lhe apareceu na sarça e o comissionou, ele ficou se desculpando, alegando não ser a pessoa ideal para o papel. Após esse período, ele descobriu que não poderia fazer nada de si mesmo. Foi só aí, então, que o Senhor o enviou como libertador. E os últimos 40 anos da sua vida foram gastos em seu ministério. Em um ministério desse porte, não se forma da noite para o dia, nem em alguns anos de seminário. É necessário tempo, muito tempo, para que ocorra toda a capacitação interior. É preciso esperar, pois é na espera que Deus forja o nosso caráter. Às vezes, no entanto, a espera não envolve somente a nossa dimensão pessoal. No caso de Moisés, os seus 80 anos de preparação não foram apenas em razão do tempo de Deus em sua vida, mas também de outros fatores envolvidos na própria história. Havia o tempo de Israel como nação. O Senhor havia dito antecipadamente a Abraão que a sua descendência seria escravizada por determinado período de tempo. Veja o que a Bíblia diz em Gênesis 15, 13 e 14. Sabe com certeza que a tua posteridade será peregrina em terra alheia, e será reduzida à escravidão, e será afligida por 400 anos. Mas também eu julgarei a gente a quem tem de sujeitar-se, e depois sairão com grandes riquezas.
Gênesis 15, 13 e 14. Contudo, ainda que Israel tivesse o seu tempo dentro do plano de Deus, isso não dizia respeito aos israelitas somente. Para que Deus pudesse livrá-los do Egito e fazer que tomassem posse de Canaã, havia outra questão ainda: o tempo dos povos que habitavam em Canaã. Na mesma ocasião, o Senhor disse a Abraão: na quarta geração, tornarão para aqui, porque não se encheu ainda a medida da iniquidade dos amorreus. Gênesis 15, 16. Para que a terra pudesse ser tirada dos cananeus e entregue ao povo de Israel, havia um tempo em que a longanimidade de Deus estaria em operação. Quando eles enchessem a medida da ira divina, esse tempo se esgotaria, o que resultaria em juízo. Ao entregar a terra de Canaã aos hebreus, o Senhor não apenas estaria cumprindo seu plano na vida do seu povo, mas também estaria julgando os povos que o rejeitaram com os seus pecados. Essas coisas estavam acontecendo simultaneamente e tinham o seu tempo. Até mesmo antes de tudo isso ocorrer, mais de 400 anos antes, Deus já havia dito que seria assim. Ou seja, essa espera era necessária e não seria mudada. Foi o que o Senhor quis dizer ao anunciá-la previamente. Dentro de todo esse contexto é que entrava o ministério de Moisés. Foi por essa razão que ele não foi aceito antes. Ainda não era a hora. Contudo, quando o tempo chegou, Deus o levantou. Precisamos aprender a esperar no Senhor. Davi declarou: esperei com paciência pelo Senhor, e ele se inclinou para mim e ouviu o meu clamor. Salmos 41. Para um considerável número de pessoas entre o povo de Deus hoje, essa não é uma mensagem tão agradável, mas é bíblica. E também é um remédio para muitos que estão em crise. Não pare de crer no que Deus pode e quer fazer na sua vida. Se nada acontecer imediatamente após a sua oração, persevere em buscar o Senhor e creia que Ele agirá. Espere nele até que você receba a sua resposta. E quando tudo terminar, você verá que não somente venceu a tribulação, mas também se tornou mais que vencedor. Você receberá o tratamento e a operação de Deus. E ao fim do seu período de espera, descobrirá que, enquanto você aguardava no Senhor, Ele não apenas agiu nas circunstâncias, mas também fez que você alcançasse mais maturidade. Aconteça o que acontecer, saiba que Deus é soberano sobre todas as coisas, a ponto de fazer que você seja beneficiado em qualquer situação, e que se você não desviar os olhos dele, nada o poderá afastar do amor e cuidado dele. Porque eu estou bem certo de que nem a morte, nem a vida, nem os anjos, nem os principados, nem as coisas do presente, nem do porvir, nem os poderes, nem a altura, nem a profundidade, nem qualquer outra criatura poderá separar-nos do amor de Deus que está em Cristo Jesus, nosso Senhor. Romanos 8, 38 e 39.